Bom dia a todos. Eu vou estar apresentando aqui a atividade número 1, aplicação do geoprocessamento na pesquisa, da disciplina de Geoprocessamento aplicado à análise ambiental, do professor Dr. André Medeiros de Andrade. Meu nome é Marcos Vinícius Souza Mota, eu sou mestrando do PPG-PV. O artigo que vou apresentar é a distribuição geográfica potencial e conservação do beija-flor de gravata verde, Algáceas scutatus, a ave endêmica da cadeia do espinhaço. Ele foi redigido por mim e pelo professor Rodrigo Oliveira Pessoa. Ele é docente da Unimontes, do curso de Ciências Biológicas. Primeiro a gente tem que definir o que é nicho ecológico. Nicho ecológico é tudo que a espécie ela necessita para sobreviver e para conseguir manter suas populações, né? No caso, temperatura, umidade, disponibilidade de alimentos, tipo de vegetação, análise de trocas ou nidificação, e a junção de todas essas variáveis ela constitui o nicho ecológico, né? Lógico que tem outras interações além dessas. Isso aqui é só como exemplo. Outra definição que a gente tem que ter em mente é a Serra do Espinhaço. Ela compreende o estado da Bahia e de Minas Gerais, né? Ela é um importante hotspot, ela é uma área de extrema biodiversidade. Ela é reconhecida como um importante centro de endemismo de aves, no caso onde ocorre o beija-flor de gravata verde, que é objeto dessa pesquisa. Também temos que saber o que é fragmentação de habitats e saber também que pequenos fragmentos eles não conseguem abrigar espécies endêmicas, elas necessitam de mais recursos. Essas podem tornar-se vulneráveis ou sujeitas à extinção, porque esse recurso que ela depende, ele só ocorre naquela região, né? A gente tem uma figura que mostra essa fragmentação. Aqui a gente consegue ver que um habitat não fragmentado, ela consegue manter espécies mais exigentes, né, no interior do habitat, e quando esse habitat ele é fragmentado, não consegue mais manter essas espécies em questão, né, somente algumas. Os objetivos desse trabalho. O objetivo geral foi fornecer informações para a conservação do beija-flor de gravata verde através de sua distribuição potencial, gerada pelo algoritmo Maxent 3.3.3. Os objetivos específicos são mapear locais que possuem condições bioclimáticas e ambientais adequados para a ocupação dessas aves, no caso, a distribuição potencial, identificar quais características ambientais mais contribuem para os modelos gerados e identificar lacunas ambientais, que são áreas com potencial de ocorrência que não são cobertas por unidade de conservação, mas que essa espécie pode ocorrer. Tem grandes potenciais, né? Tem grandes recursos que essa espécie necessita. Que os métodos, né? Essa espécie é o beija-flor de gravata verde, o Algáceas scutatus. Ela ocorre de 1.200 metros até 2.000 metros de altitude, em matas ciliares e áreas serranas. E ela é classificada como espécie quase ameaçada, globalmente por possuir área de ocorrência limitada que sofre influência do ser humano. No caso, ela é endêmica da Serra do Espinhaço, ela somente ocorre na Serra do Espinhaço. Aqui, como o algoritmo processa esses dados, né, ele necessita de pontos de ocorrência e de variáveis ambientais. Esses pontos de ocorrência são posições geográficas, as quais foram retiradas de artigos e coleções de museu, onde há registros dessa espécie nos locais, né, de ocorrência. As variáveis ambientais, a gente consegue, por alguns sites, né, a temperatura, precipitação, topografia, parte climática, né, e também a parte vegetacional. E juntando essas duas variáveis, os pontos de ocorrência e as variáveis ambientais, esse algoritmo ele gera um modelo, que é o modelo de distribuição de espécies, que ele faz uma distribuição preditiva. Ele pega locais onde tem semelhanças com os locais de ocorrência e consegue delimitar locais onde essa espécie também pode ocorrer, onde pode ser foco de conservação, onde a gente pode buscar mais pontos dessa espécie, onde a gente pode fazer solturas dessa espécie. O algoritmo que eu utilizei é o Maxent, né? Ele pega diversas camadas ambientais, elas sobrepõem essas camadas, e o ponto de ocorrência, vamos imaginar que ele atravessa todas essas camadas, e esse local de ponto de ocorrência vai ser 100%. Então ele vai conseguir achar locais menores que 100%, correto? Que tem potencial para essa espécie ocorrer, coisa de cerca de 90% ou algo do tipo de similaridade.
onde gera mapas de potencial ocorrência, que facilita achar essa espécie ou reintroduzi-la. Os registros de presença, eles são coordenados os registros sonoros, visuais, de captura. Eles foram determinados através de revisão bibliográfica e consulta a sites com dados de coleção e registro de espécies. Os sites consultados foram o Wikiaves, que possui registros fotográficos, Xenocanto, possui registros sonoros, eBird.org, que possui registro de observação, SPLink, que são dados de coleções biológicas nacionais, que são disponíveis online, e GBIF, que são dados de coleções biológicas internacionais, também online. Após a compilação desses dados, foram identificadas as localizações deficientes de coordenadas geográficas, foi atribuído o georreferenciamento das mesmas, através da ferramenta Geoloc da rede Espécies Link. Ou seja, tinham locais que eram somente cidades. Como a gente está fazendo para o Brasil, né, essa distribuição potencial, e aves tem uma área de vida muito grande, a gente pegou essas áreas que esses registros que só tinha registro de cidade e colocou a coordenada geográfica dessas cidades, para a gente conseguir aumentar o número de pontos, já que é uma espécie considerada rara e endêmica, né? As variáveis bioclimáticas e ambientais utilizadas foram 13, no caso 2 topográficas, altitude e inclinação do terreno, 9 bioclimáticas, temperatura média anual, variação diurna média de temperatura, sazonalidade da temperatura, que é o desvio padrão, vezes 100, temperatura máxima do mês mais quente, temperatura mínima do mês mais frio, precipitação anual, sazonalidade da precipitação do mês mais seco. Além disso, uma de porcentagem de cobertura de dossel e uma de densidade de drenagem, para a gente ter ideia da vegetação e das áreas de mata ciliar, né, que essa espécie depende. No caso de densidade de drenagem, locais que tem rios, tal. Aqui é um modelo gerado pelo Maxent. A gente pode ver os pontos em branco são os pontos de ocorrência 100% e as manchas, no caso que elas vão de 0 a 1, a distribuição booleana, as manchas são os locais de ocorrência potencial dessa espécie. O modelo gerado ele contou com 61 pontos, né, de distribuição, que foram levantados por consulta bibliográfica, e obteve uma AOC com valor de 0,993, ou seja, 99,3% de correlação. Então, áreas que possuem até 99,3% de ocorrência são áreas que essa espécie provavelmente vai ocorrer, que foi usado para fazer o corte do mapa. Então, nessa escala, até 99,3%, de 99,3 a 1, foi a área de ocorrência dessa espécie, a área potencial de ocorrência considerada. Este pode ser interpretado como uma aproximação razoável da distribuição potencial da espécie. As variáveis ambientais descritas pelo aplicativo que mais contribuíram para gerar o modelo dessa espécie foram altitude, temperatura média anual e precipitação do mês mais seco. Essas variáveis refletem notavelmente as principais características presentes na cadeia de espinhaço, uma área de extrema altitude e com temperatura mais seca, que varia nas precipitações, que tem menos precipitação no mês mais seco, a temperatura média anual mais alta. Aqui o mapa já tratado, né, com o shape de limitação da cadeia de espinhaço, onde a gente pode ver a ocorrência potencial, ela se limita, né, na porção de Minas, ela se limita praticamente totalmente dentro da área da cadeia de espinhaço, em os pontos de ocorrência da espécie, né, esses pontinhos, são os 61 pontos. A gente pode ver que foi feito no ArcGIS, né, com o shape da Serra do Espinhaço, o shape dos estados de Minas e Bahia, o raster da ocorrência potencial e os pontos de ocorrência. Análise de lacuna e conservação das espécies. Essa é uma análise realizada com a finalidade de identificar a porcentagem de cobertura e reservas que contribuem para a preservação da espécie em estudo. Foi um critério proposto por Rodrigues et al. Em 2004, onde ele fala que pelo menos 10% da área de distribuição esteja coberta por áreas protegidas. Isso garante que a espécie
ela está sendo protegida pelos órgãos de conservação, né? No caso dessa espécie, a Algastes cutatus, ela possui 11,79 da área de cobertura em relação à área potencial de ocorrência. Então ela é uma espécie protegida, né, no caso. Tanto porque dentro da área da Serra dos Penhascos existem vários parques federais, estaduais, por se tratar de uma área de hotspot, né, uma área de alta conservação, alto local de conservação. No caso, essa espécie ela é coberta por 2 parques nacionais, 10 parques estaduais e 4 estações ecológicas. Aqui a gente pode ver os shapes, né, das unidades federais onde ocorre, foi sobreposto sobre a área de ocorrência potencial, recortado e limitado a porcentagem. No caso, foi feito também no ArcGIS, né, e a gente obteve esse valor de 11,79 de cobertura em relação aos shapes aos layers, né, de unidade de conservação. E esse tipo de trabalho, ele possibilita o quê? Ele possibilita achar locais de onde conservar, qual espécie conservar, no caso a gente pode ver se tem espécies invasoras, espécies endêmicas, espécies raras. No caso, é facilidade de identificar o que conservar, de fazer com que possa criar novas unidades de conservação, né, com espécies guarda-chuva, espécies raras. Onde conservar, onde a gente pode ver onde essas espécies elas podem ocorrer, quais recursos mais contribuem para que essas espécies possam estar sobrevivendo naquele local, e como conservar. A gente pode ver que, no caso dessa espécie, as unidades de conservação contribuem para a conservação dela, né? A gente pode ver que ela possui mais de 10% de área potencial conservada. E também pode ver áreas de locais de reintrodução, áreas potenciais de soltura, áreas potenciais para a gente manter esses locais, né, com vegetação ou com características mais intrínsecas à espécie em questão. Mas é isso, muito obrigado, tenha um bom dia.